Jesus, amém? Queridos e amados irmãos em Cristo, é um motivo de muita honra e alegria estar aqui nesta noite juntamente com os irmãos, reunidos em um só propósito, que é adorar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, pois somente Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, livro de Levítico, capítulo de número 6, verso de número 13 somente. Enquanto você procura, eu quero aqui me apresentar para os irmãos. Meu nome é Diego Oliveira, congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Betânia, localizado no bairro Primavera, na cidade de Viana. Igreja essa que é presidida pelo pastor Moisés Andrade, pastoreado pelo pastor Joás Martins. E eu estou aqui hoje debaixo da bênção dos meus pastores. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Isaac. Deus seja louvado pela tua vida, pastor. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e estar aqui junto com o Senhor adorando o nosso Todo-Poderoso. Deus abençoe sua vida, que Deus vai abençoar a vida dos pastores que também se encontram nessa tribuna, aos evangelistas, presbíteros, obreiros. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Daniel. Deus seja louvado, faz parte da liderança da juventude também. E também a nossa irmã Virgínia, que nos fez o convite. Deus abençoe sua vida, minha irmã. É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa casa. Ao seu esposo, Paulo. Eu já ia falar apóstolo Paulo, que nos recebeu com tanto carinho hoje. Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? E aos demais irmãos, membros, visitantes desta casa, Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Se eu esqueci de falar de alguém, peço aos irmãos que me perdoem no nome de Jesus, amém? Toda a juventude, Deus abençoe vocês, amém? Glórias a Deus. Capítulo 6 do livro de Levítico, verso 13, está escrito assim na palavra de Deus: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Em outras traduções vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos irmãos, já ia me esquecendo, justifica a minha esposa, não pôde estar me acompanhando nessa noite devido a alguns imprevistos que aconteceu. Estava tudo certo para ela estar comigo aqui hoje, mas hoje não deu para ela estar comigo. Mas eu creio que numa próxima oportunidade, permitindo Deus, ela estará aqui comigo e cultuando juntamente com os irmãos, amém? Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que acabamos de ler, na qual os irmãos também foram testemunhas oculares dessa leitura, é um texto em que vemos uma afirmativa. E que afirmativa é esta? O texto está dizendo que o fogo ele vai arder no altar e nunca se apagará. O arder é totalmente diferente de queimar. Porque queimar, o fogo aparece, consome e some. Mas o arder é semelhante ao que Moisés viu no capítulo de número 2 do Êxodo, a sarça que ardia, mas não se consumia. Isso sim é arder continuamente, semelhante aos seres angelicais, que Isaías, no capítulo 6, tem um vislumbre, que são serafins, seres voadores ardentes em fogo. Isto sim é arder, é diferente de queimar. Arder, a chama não se apaga. E quando vamos estudar o contexto desse texto que nós acabamos de ler, é óbvio que vai nos apontar para o período da antiguidade. Período esse que Deus levanta Moisés, que é visto na Bíblia como o homem mais manso da terra, para libertar um povo que se encontrava preso debaixo de um jugo em uma nação pagã, a saber, o Egito. E quando Deus levanta este Moisés para ser o libertador dos hebreus, este Moisés sabemos muito bem que questionou a chamada do Senhor. Chegou a falar que era pesado de língua, pediu para enviar a outra pessoa. Chegou a falar com Deus: Senhor, será que não tem outro para ir? Pondo em xeque a soberania de Deus. Só que eu quero que os irmãos que estão me ouvindo aqui nesta noite, independente da sua posição social, independente da tua condição financeira, independente da tua formação acadêmica ou teológica,
Se Deus escolheu você para uma missão específica, pode ter certeza no que eu vou dizer. Ele vai enviar recursos físicos e também recursos espirituais. Então o que eu digo para vocês ficarem cientes aqui nesta noite? Quando Deus chama alguém para exercer uma chamada específica, você não tem que temer o chamado que Ele colocou sobre a tua vida. Por que você não tem que temer? Porque o Deus que chama, Ele garante a chamada. E antes dele chamar, em sua presciência, Ele já sabe o que você será. O que é presciência, irmão Diego? É semelhante ao que Ele diz para o profeta Jeremias, no capítulo 1, e os irmãos conhecem o texto. Quando Ele chama o profeta, Ele fala desta maneira com o profeta: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Antes de tu nascer, antes de tu existir, antes de tu aceitar a Jesus, antes de nós estarmos aqui reunidos em um só propósito, Deus sabia em sua presciência, seu atributo divino, que nós estaríamos aqui. Então pode ter certeza no que eu digo para você: se Deus chamou você, fica tranquilo, meu filho e minha filha, Ele garante a chamada sobre a tua vida. Só que eu te digo um porém: para a chamada de Deus sobre a nossa vida ter um sucesso, nós temos que colocar em prática a confiança no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor soberano e todo-poderoso, porque, como eu disse aqui para vocês, e eu repito, quando Ele chama, Ele garante. Não temos com o que se preocupar. E tanto que nós vamos ver isso em Moisés. Quem era Moisés? Moisés era alguém que viveu por um período de 40 anos no Egito. Após 40 anos no Egito, Moisés vai cometer um crime de homicídio. E não foi qualquer homicídio. Ainda estava com um agravante, ocultação de cadáver. E por causa deste crime, Moisés vai ter que sair foragido da terra do Egito. Vai habitar por mais 40 anos na terra de Midian. Ali Deus comissiona Moisés, ali Deus chama Moisés e manda Moisés retornar para onde ele saiu. Só que quando Moisés é questionado por Deus, é indagado pelo Senhor para ir até este local que ele saiu, ele vai questionar ao Senhor. Agora tu imagina aqui comigo, queridos, Deus não mandou Moisés ir em qualquer lugar. Deus não mandou Moisés ir numa esquina pregar. Deus mandou Moisés ir confrontar o governante da maior patente daquele tempo de uma nação, a saber, Faraó, rei do Egito. Agora tu imagina aqui comigo, e perdoe pela minha simplicidade diante dos irmãos, imagina só você que está me ouvindo, imagina só eu que estou pregando, imagina só se Deus comissiona um de nós para ir diante da maior autoridade da nossa nação, a saber, o presidente da república. E quando nós olharmos para o nosso passado, especificamente eu, talvez você também, que teve um passado conturbado, na qual Deus arrancou da perdição, da escravidão do pecado, e tu olhar para você e olhar para o que Deus quer propor para você, a lógica humana pode até pensar: só pode que Deus é doido. Como que eu vou chegar diante da maior autoridade da nação, sendo eu foragido da justiça, sendo eu quem eu sou, o improvável? Só que permita dizer uma verdade, e Deus está dizendo para pessoas específicas aqui nessa noite: vou eu te levar diante de pessoas que tu nunca imaginou que um dia tu poderia chegar. Por que eu vou fazer isso? Para que fique enfatizado sobre a tua vida, que quando eu chamo, eu garanto a chamada. Então você não tem que temer. Então imagina Moisés, queridos, imagina só Moisés pensando dessa maneira, conforme eu estou raciocinando, conforme eu estou conjecturando com os irmãos, ter que voltar lá. Só que Moisés entende uma coisa: quando ele chega até o local que Deus mandou ele ir, até a localidade geográfica, ele vai ver o poder de Deus se manifestar, ele vai ver a graça de Deus sobre a vida dele, ele vai ver a bondade e o favor imerecido de Deus sobre a vida dele, e aquele mesmo favor, aquela mesma bondade do Senhor está liberada até hoje para a sua noiva amada, lavada e remida, que é a igreja. Então eu digo uma verdade para vocês que estão me ouvindo: nós não temos que temer quem está lá fora, pelo contrário, é quem está lá fora que tem que temer aquele que habita dentro de nós, a saber, a presença do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo esta palavra? Quem acredita nesta palavra? Escute, após o povo ser liberto do Egito,
vai iniciar então um percurso de 40 anos de peregrinação no deserto. E neste percurso Deus vai encher um homem pelo nome de Bezalel, de sabedoria e entendimento em artesanato. E este homem vai fazer o tabernáculo. E esse tabernáculo era uma espécie de tabernáculo portátil, porque os irmãos que conhecem a história do tabernáculo, ele era montado e era desmontado. Ele era montado e era desmontado enquanto os hebreus peregrinavam pelo deserto. Só que neste tabernáculo também vai vir a ordem expedita por Deus. E esta ordem podemos ver lá no capítulo 27 do livro de Êxodo, do verso 1 em diante. Deus vai mandar fazer um altar para sacrificar. E este altar os irmãos conhecem muito bem, que possuía a medida de 2,5 metros de comprimento, mais 2,5 metros de largura, mais 1,30 m de altura. E esse altar, que Deus manda fazer, era feito de madeira de acácia ou cetim, revertido por bronze, ou em outras traduções vai dizer cobre. E para que Deus manda fazer este altar? Para que o povo de Israel sacrificasse diante da presença do Senhor Jeová. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que este altar possuía utensílios. E que utensílios era esse? Utensílios específicos para manter o altar limpo. Esses utensílios tais era a pá para retirar a cinza, a bacia para aspergir o sangue dos animais, o garfo para movimentar a carne e colocar no ângulo para que se queimasse tudo, e os braseiros, que provavelmente ficava a uma altura dentro do altar que era oco, para assim manter a chama acesa. Só que observe uma coisa, queridos, existia uma incumbência sobre a vida do sacerdote daquele tempo. E qual era a incumbência do sacerdote? Todos os dias o sacerdote, ele tinha que retirar a cinza do altar, e ele tinha que depositar mais lenha no altar. Por que o sacerdote tinha que fazer isso? Primeiro, a cinza impedia de o fogo continuar incessantemente a queimar. E por que ele tinha que colocar a lenha? A lenha era para alimentar o fogo que se encontrava no altar. Só que quando vamos olhar numa visão exegeta, quando vamos olhar numa visão espiritual, esses utensílios que tinha no altar, eles prefigurava algo. E que algo é esse? Os 4 ministérios que Paulo, ele vai fazer a menção no capítulo 4 de Efésios, verso de número 11, quando Paulo toma a palavra. E qual foi a palavra de Paulo? A uns Deus chamou a apóstolos, a outros Deus chamou para profeta, e a outros Deus chamou a evangelista, e a outros Deus chamou a mestre e pastores. Preste atenção, queridos amados irmãos, quando vamos ver o primeiro utensílio que era usado no altar, esse utensílio era a pá. Esta pá todos os dias tirava a cinza, e todas as vezes que vamos olhar para as cinzas, a cinza simboliza o passado, a cinza simboliza o pecado, e todo o passado da vida de um crente tem que ser retirado, todo o passado da vida de um crente tem que ser lançado para trás, senão não se cumpre o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5 verso 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Coisas velhas diz o passado, coisas velhas não está relacionada ao presente. Então a pá, ela arrancava a cinza todos os dias do altar. E tu lembra do que eu disse, queridos e amados irmãos, que a pá prefigura um dos ministérios que Paulo disse em Efésios capítulo 4 verso de número 11. Que ministério é esse? O ministério dos apóstolos. O que significa apóstolos? Aqueles que são enviados. E qual foi a função dos apóstolos? Ser enviado para dar início à obra primitiva da igreja de Cristo. E aonde quer que tenha apóstolos enviados, pode ter certeza, não reside cinza.
Eu vou repetir isso daqui para você entender. Aonde quer que tem homens enviados por Deus, onde ele pisa na localidade geográfica, não tem lugar para cinza habitar. Por que eu digo isso? Quem foi enviado traz as boas novas. Quem traz as boas novas anuncia as coisas de Cristo. E quem anuncia as coisas de Cristo é semelhante ao que ele disse em João 4. É uma fonte de água a jorrar. E todas as vezes que vemos o símbolo da água na Bíblia, simboliza a palavra. Então quem é enviado está transmitindo a palavra. Quem é enviado está anunciando a palavra. E quem está anunciando a palavra está arrancando cinza do altar. E quem arranca cinza do altar tem intimidade, tem vínculo de relacionamento direto com Cristo. E quem tem vínculo de relacionamento com Cristo é usado por Ele. Quem tem vínculo de relacionamento com Cristo é levantado por Ele. Quem tem vínculo de relacionamento com Cristo pode ter certeza, aonde que ele pisa não tem lugar para cinzas, porque aonde tem cinza, quem é enviado arranca as cinzas do altar. Segunda lição que eu quero aplicar aqui nesta noite, ao segundo utensílio que estava no altar. O que era o segundo utensílio? As bacias. As bacias era onde era aspergido o sangue do cordeiro, e esse sangue do cordeiro, esse ritual sacrificial, esse sangue aspergido na bacia, simbolizava o relacionamento com Deus, o vínculo estreito com Deus. E tipificando um dos ministérios que Paulo fala, os profetas. Tu já percebeu uma coisa, queridos? Aonde tem profeta, tem relacionamento com Deus. Aonde tem profeta, tem intimidade com Deus. Aonde tem profeta e profecia, pode ter certeza, pecado não fica oculto nem sequer escondido. Só que tem um porém, eu digo isso daqui para você. Por que pecado não fica oculto e muito menos escondido? Porque Deus usa os profetas para desacobertar o pecado. E eu vou te mostrar uma base bíblica. Tu lembra do rei Davi, quando ele adultera com Batseba? Ele achou que estava, vou falar no nosso linguajar, ele achou que estava passando batido, que ninguém tinha visto. Só que Deus havia revelado para um profeta, e o profeta foi lá e colocou o dedo na cara de Davi, através de uma parábola. E Davi vai dizer desta maneira, através da parábola que ele ouviu: esse homem merece morrer. E o que o profeta fala? Esse homem é você, rei. Presta atenção, querido, onde tem profeta tem intimidade. Se Deus não usa aquele profeta para exortar Davi, talvez Davi tinha morrido nos seus pecados. Eu vou aplicar isso daqui para alguém. Se Deus não tivesse levantado um profeta para falar com um de nós, talvez nós teríamos morrido no nosso pecado. Olha eu pregando aqui. Eu só estou pregando aqui hoje. Eu só estou servindo a Jesus, porque antes de eu passar a servir a Jesus, Deus levantou um profeta para colocar o dedo na minha cara e dizer para mim desta maneira: ou tu sai da vida que tu tá, ou tu se arrepende dos seus maus caminhos, ou senão tu vai morrer e vai sofrer eternamente no inferno. Aonde tem profeta, ele é uma ponte que liga o relacionamento com Cristo Jesus através da pessoa que está na terra. E presta atenção, queridos e amados irmãos, a terceira coisa que eu quero aqui tipificar: os garfos, que movimentava a carne no altar, para colocar num ângulo em que pudesse queimar, literalmente se acabar. E esses garfos tipificam os evangelistas. Quais são os papéis dos evangelistas? Sabemos bem que o evangelista é aquele que semeia a semente, é aquele que prepara o arado, é aquele que prepara o terreno, é aquele que está todos os tempos incessante. Simplificando para os irmãos, um papel evangelístico é daquele homem, daquela mulher que semeia a palavra, que vai aonde ninguém quer ir. Tem muitas pessoas, queridos e amados irmãos em Cristo, que nos tempos atuais só tem nome de evangelista, mas não evangeliza ninguém. E tem muitas pessoas nos tempos atuais que não tem nome de evangelista, mas está evangelizando muito mais que o evangelista. Tu quer ver uma coisa com base bíblica? Tu lembra de Filipe? O que é que ele foi ungido no capítulo de número 6? Ele foi separado, para ser diácono. Mas mesmo sendo um diácono, ele fazia um papel de um evangelista. Então aonde tem evangelista, pode ter certeza que a
oferta de sacrifício será queimada em sua plenitude. Aonde tem evangelista, pode ter certeza que a manifestação do fogo da presença de Deus será manifestado no altar em sua plenitude. Aonde tem evangelista verdadeiro tem palavra, e aonde tem palavra tem vida, e aonde tem vida tem avivamento. E o último eu já vou começar a pregar. Os braseiros, que tipifica a unção dupla de mestre e pastor. Para que serviam os braseiros? Obviamente, aqueles braseiros serviam para fazer com que assim o fogo queimasse mais dentro do altar. O fogo permanecesse mais dentro do altar. E sabemos muito bem, queridos e amados irmãos em Cristo, que sem os braseiros, pastores, mestres, quem seríamos nós para nós aprender? Ou tu acha que Deus vai lançar uma revelação divina na cabeça de alguém? Nós já estamos aprendendo. Para mim estar pregando aqui hoje, primeiro eu tive que ouvir um braseiro. Para mim estar pregando aqui hoje, primeiro eu tive que ouvir um pastor. Para mim estar pregando aqui hoje, primeiro eu tive que ouvir um mestre. Porque não tem jeito, queridos e amados irmãos, somente lendo, somente pesquisando. Nós temos também que sentar para ouvir. E eu te digo uma verdade aqui nessa coisa: quem não senta para ouvir não é apto para estar de pé para ensinar. Vou repetir isso daqui olhando para o lado de cá. Quem não senta para ouvir na escola bíblica dominical, fiquei até com medo quando eu cheguei aqui hoje, todo mundo, muita gente participando da escola bíblica dominical. Quem não senta para ouvir não é apto para estar de pé para ensinar. Mas quem senta para ouvir pode ter certeza que Deus vai levantar. Quem senta para ouvir pode ter certeza que Deus vai exaltar. Quem senta para ouvir pode ter certeza que Deus vai usar. Quem senta para ouvir pode ter certeza, um dia tu vai lembrar: eu aprendi, agora Deus me tornou apto para ensinar. E presta atenção, querido. E o altar, ele prefigurava o altar e o sacrifício supremo que Deus faria por intermédio da pessoa do teu filho, a saber, Jesus Cristo. Isso é óbvio. Só que aqui eu quero enfatizar algo. O fogo que ardia sobre o altar. Todas as vezes que vamos ver fogo na Bíblia, sabendo que o fogo é um símbolo de juízo, é um símbolo de santidade, é um símbolo de purificação, e é um símbolo também da presença do Espírito Santo de Deus. E presta atenção comigo, queridos e amados irmãos em Cristo, todas as vezes que vamos ver o fogo na Bíblia, ele tem uma suma importância. Eu digo do fogo santo, eu não estou falando de fogo estranho, até porque nos tempos da antiguidade, a Bíblia nos ensina, neste texto que nós lemos, que o fogo que era apresentado diante do Senhor não podia ser fogo estranho, até porque esse mesmo altar, na qual eu especifiquei para os irmãos, eu introduzi a mensagem para os irmãos, não foi o homem que acendeu este altar. E vamos ver essa referência no capítulo 9 de Levítico, verso de número 24, que foi Deus que acendeu o fogo do altar. E depois que ele acendeu o fogo do altar, o sacerdote tem que manter aceso o altar. Eu vou dizer uma verdade para vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite. Quando vamos ver a função do sacerdote mantendo o fogo no altar, aceso no altar, tipifica ou simboliza a responsabilidade que nós temos diante da presença de Cristo. Eu vou repetir isso daqui para você entender. Todas as vezes que nós vamos ver o sacerdote mantendo este fogo no altar aceso, tipifica a responsabilidade que temos diante da presença de Cristo. E não adianta, queridos e amados irmãos, muitas pessoas nos tempos atuais querem exercer um ministério na presença do Senhor. Muitas pessoas nos tempos atuais querem ter uma chamada ministerial. Como assim terão chamada ministerial se não tem responsabilidade diante da presença de Deus? Só está apto para ter uma chamada ministerial quem tem responsabilidade diante da presença do Senhor Jeová. Como é que tu tem responsabilidade diante da presença de Deus? É quando nós sabemos uma coisa, que nós temos que nos posicionar na posição que Deus quer que nós estejamos. Quando nós sabemos uma coisa, que nós temos que estar na condição que Deus quer que nós estejamos. Quando nós entendemos uma coisa, que nós temos que atender
a responsabilidade que o Senhor nos incumbiu. É isso que diz respeito a termos responsabilidade. Só que aplicando para os tempos atuais, nós sabemos muito bem, queridos e amados irmãos, e eu quero entrar no estudo aqui. Como eu disse para você, a quarta especificação do fogo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Então, se esse fogo estava sobre o altar, tipificando e trazendo para os tempos atuais, representa a presença do Espírito Santo de Deus. E sabemos muito bem, queridos, que nós nos tempos atuais não conseguirmos ou não nos mantemos sem a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que enquanto Jesus esteve nessa terra, ele disse para os seus discípulos desta maneira: fica primeiro em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque até mesmo o próprio Jesus precisou ser revestido desse poder. Até mesmo o próprio Jesus precisou da presença do poder do Espírito Santo de Deus. Só que eu digo algo para você, querido, trazendo o altar para os tempos atuais. Aquele altar é um altar físico. Só que o altar de Deus na atualidade não é um altar físico, é um altar espiritual. O que é que simboliza o altar espiritual, irmão Diego? Eu vou dizer para você: o altar espiritual simboliza o nosso coração. E todas as vezes que falamos de coração, vamos ir logo ser voltados para sentimentos, pensamentos, emoções. Está tudo linkado ao coração. Tu lembra do que o sábio Salomão disse em Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. O que é saída da vida? Observe uma coisa, querido, calma que eu já vou começar a aplicar a palavra. Saída da vida diz respeito a sentimento, pensamento. Presta atenção, você que está me ouvindo aqui pregar, antes de nós fazermos qualquer coisa aqui fora, no exterior, primeiro nasce aqui dentro, no sentimento, na alma, no coração. E por que eu digo isso? Que o nosso verdadeiro altar é o nosso coração. Porque a presença do Espírito de Deus habita dentro do nosso ser. Tu lembra do que Paulo disse? Capítulo de número 6 de 1 Coríntios, verso de número 19. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? E eu vou começar a aplicar aqui neste momento, no texto que eu li para os irmãos aqui nessa noite, na qual vocês que estão me olhando pregar, estão me ouvindo pregar, foram testemunhas oculares da leitura. Está dizendo que o fogo estava sobre o altar. E eu repito aqui mais uma vez para abrir o seu entendimento. Eu disse que o fogo simboliza a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo está linkada ou envolvida a poder. E tu lembra que até Jesus precisou do poder. Ele toma a palavra no capítulo de número 4, segundo escreveu Lucas, verso de número 18: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Presta atenção, queridos e amados irmãos, até Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, o Machia, o Espírito estava sobre Jesus. O Espírito pairou sobre Jesus em Mateus capítulo 4, capítulo 3, após o batismo. O Espírito estava sobre Jesus e ungiu Jesus. Só que nós somos a geração mais privilegiada. O Espírito não está sobre mim. O Espírito não está sobre você. O Espírito está dentro de nós. Porque quando vamos ver a palavra sobre, significa estar por cima, está sobre, pairado. Sobre, diferente de estar dentro. Tu lembra do que eu disse, que nós somos templo? Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Só que nós não entendemos muitas das vezes que o poder não está pairado. O poder está dentro de mim. O poder está dentro de você. E se tu soubesse a dimensão deste poder, vou dizer uma verdade, tu parava de dizer que tem medo do que está lá fora. Tu parava de falar do que tem medo do que está lá fora. Tu falava semelhantemente, desta maneira: lá fora pode até ter um poder, mas dentro de mim está habitando todo o poder. Por que eu digo todo o poder? Enquanto Jesus estava na terra, ele fez uso deste poder, da presença do Espírito.
Espírito, só que esse Espírito estava pairado sobre Jesus, e tanto que ele disse em João, capítulo de número 14, verso de número 12, que ele fez obras, mas nós iríamos fazer obras maiores do que ele se nós crescemos nele. Então permita-me dizer uma verdade, queridos que estão me ouvindo, está na hora de você que me ouve fazer uso deste poder, está na hora de você que me ouve passar a exercer a função que esse poder libera sobre você, está na hora de que você que me ouve passar a deixar esse poder emanar sobre você, porque quem deixa de fazer uso desse poder, perde a função que Deus confiou a você. Quem deixa de fazer uso desse poder, perde a oportunidade de ver o manifestar o sobrenatural de Deus. Quem deixa de fazer uso deste poder, não vai viver experiências sobrenaturais com Deus. Agora quem faz uso deste poder, pode ter certeza que está vivenciando experiências sobrenaturais, pode ter certeza que está vendo o poder emanar de você, pode ter certeza que está vendo demônio ser expelido, pessoa ser curada. Então eu digo algo para você e te dou um conselho na simplicidade. Pelo amor de Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não vamos deixar de fazer uso desse poder. Está na hora de nós fazermos uso desse poder. Maior não é quem está lá fora, João disse isso, maior é o que está em nós. O que é estar em nós? A presença do Espírito Santo de Deus. E se a presença do Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de você, é sinal que nós temos uma grande responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Eu vou dizer para você, a responsabilidade que nós temos é manter essa presença dentro de mim, manter essa presença dentro de você. Só que nos tempos atuais, queridos, preste atenção no que eu vou dizer, é uns tempos muito difíceis. Por quê? Porque vivemos uma geração de irmãos em Cristo, de irmãs em Cristo, mimados demais, que não pode ouvir uma palavra, já quer se apostatar, já quer retroceder. Porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto da irmã. Só que permita-me dizer uma verdade para você, se tu não gosta ou deixou de gostar, o problema é seu, o problema não é de Deus. Tu tem que manter este fogo aceso, essa chama ela não pode de maneira se apagar. E como é que tu mantém essa chama acesa? Deixando de lado a opinião alheia de pessoa, acreditando no que diz a palavra. E quando tu acredita na palavra, tu deposita lenha no altar. Quando tu busca se santificar, tu deposita lenha no altar. Tu lembra do que Paulo disse? 12, verso de número 1, queridos irmãos, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Tu lembra do que eu disse? Que o altar é o nosso coração. Então eu vou dizer uma verdade para você que está me ouvindo. Se você, meu irmão e minha irmã, se preocupar com o que diz, com o que fala, com o que pensam, pode ter certeza que a chama vai se apagar, a chama não vai se manter acesa. Mas a partir do momento que você não está nem aí, mas sabe muito bem e tem convicção e certeza que Deus te escolheu, Deus te chamou e que Ele acendeu esta chama que fumega, que arde dentro de você, pode ter certeza que tu vai chegar além do que tu pode imaginar. Pode ter certeza que tu vai pisar em lugares que tu nunca pensou que iria pisar. Pode ter certeza que a qualquer momento, quando a trombeta, a última trombeta que Paulo disse em 1 Coríntios 15 soar, você vai desaparecer deste lugar. E quem acredita nesta palavra? Escuta, quando que foi que o fogo acendeu dentro de você? Eu vou explicar para você quando o fogo acendeu dentro de você. Quando foi que o fogo acendeu dentro de você? Primeiramente, a primeira faísca é pega neste pavio que somos nós, quando nós se entregamos para Jesus. Por que eu digo isso? Paulo, ele escreve em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3, não sabeis vós que fostes selados pelo Espírito Santo? E a partir do momento que nós somos selados, isso indica que somos propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos propriedade exclusiva de Deus, eu estou dizendo aqui de um Deus todo poderoso. Eu não estou dizendo de um Deus que é feito por mão de homem, de um Deus que é feito por de escultura. Eu estou falando para você de um Deus que fez que fez você com as próprias mãos dele. Um Deus que quando nós estamos em perigo, estamos em aflição, Ele nos carrega nas palmas das nossas mãos. E
quando nós aceitamos Jesus, nós somos vistos propriedade exclusiva de Deus. Aí o diabo não toca, aí o diabo não tem lugar. E quando foi que a chama acendeu neste altar que é você? Quem é crente pentecostal vai concordar comigo. A chama acendeu neste altar que sou eu, nesse altar que é você. E tu lembra muito bem, no dia que chegou o batismo, no dia que o Espírito inundou você, no dia que o Espírito batizou você. Será que tem crente aqui nesta noite que lembra qual foi o dia que o Espírito batizou você? É certo que você deve ter dado uma rajada de línguas, é certo que você deve ter dado uma sapateada, é certo que você talvez até rodou, ou até mesmo foi arrebatado em sentidos. Foi neste momento que o céu acendeu a chama dentro deste altar, foi neste momento que o céu colocou em prática essa chama para fumegar. Após a chama ser acendida neste altar, juntamente com ela vem liberada a unção, o poder, a autoridade sobre a vida de um crente. E é por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, para quem é crente raiz, lavado e remido pelo sangue de Cristo, que tu tem esse desejo tão grande, esse desejo tão incessante de fazer a obra do Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo, é por causa dessa chama que está dentro de você. Por que eu digo isso? Porque a chama que está dentro de você, que está dentro de mim, ela não é uma chama natural, ela é uma chama sobrenatural. Foi Deus que acendeu essa chama aí, foi Deus que acendeu essa chama aqui, foi Deus que acendeu essa chama na igreja amada dele. E se essa chama está acesa, vamos permanecer com ela acesa, não vamos de maneira deixar essa chama se apagar, pelo amor de Deus. Tu lembra de uma coisa? Lá no capítulo 2 de Atos, vai se cumprir o que Jesus falou para os seus discípulos: daqui não muitos dias vocês receberão poder do alto. E como esse poder veio, foram vistos por eles, de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Presta atenção, queridos. E todos foram cheios. Todos foram o quê? Todos foram cheios. O preenchimento de poder é desde os tempos do apóstolo, nossos irmãos primitivos. Agora presta atenção, querido. Enquanto os apóstolos foram cheios de poder, enquanto os apóstolos foram inundados da presença do Espírito de Deus, as pessoas que estavam em volta chegaram até a pensar que eles estavam bêbados, que eles estavam embriagados à luz do dia. Só que o apóstolo Pedro, ele vai tomar a palavra no capítulo 2 de Atos, verso 16 e verso 17, ele vai dizer desta maneira: isso é o cumprimento. Ele toma a profecia de Joel capítulo 2, verso de número 28, que os vossos filhos profetizarão. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Presta atenção, o Pedro, ele vai usar a mesma palavra de Joel, profetizado no período da antiguidade, período veterotestamentário. Só que Pedro, ele toma esta palavra já no período do Novo Testamento. E cá para nós, queridos e amados irmãos em Cristo, desde os tempos de Atos dos Apóstolos, desde os tempos do preenchimento de poder, desde o tempo da descida do Espírito Santo, que nunca mais voltou para o céu, só vai voltar no arrebatamento da igreja. Pedro já estava dizendo, inspirado pelo Espírito, é a profecia de Joel, é os últimos dias se cumprindo. Agora cá para nós, queridos, se no tempo de Pedro eram os últimos dias que antecede a volta de Cristo, qual é o tempo que eu e você estamos vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Se nos tempos de Pedro eram os últimos dias, imagina nos tempos atuais que nós estamos vivendo. É por isso que eu digo uma verdade para você: a chama que fumega dentro de ti, dentro de mim, dentro de nós, não pode de maneira nenhuma se apagar, porque se essa chama se apagar e a trombeta soar, nós poderemos ficar para trás. Por que eu digo isso? Nós poderemos ficar para trás, porque a presença do Espírito Santo, que simboliza essa chama que outorga unção, que outorga poder, que outorga autoridade, que outorga disponibilidade, que outorga vontade de fazer por excelência a obra de Deus, ela tem que se manter acesa, porque essa trombeta soa. Se Deus dá a ordem,
para a noiva amada desaparecer. E se essa chama não estiver acesa dentro de mim, dentro de você, pode acontecer que nós não sairemos daqui, nós permaneceremos aqui, mas quem tem chama acesa, se a trombeta soa, desaparece. E por que a importância dessa chama acesa dentro deste altar? Porque quem arrebata a igreja não é Jesus, quem arrebata a noiva amada é o Espírito Santo. Até porque Jesus nem pisar na terra ele não pisa, até porque Jesus nem voltar à terra ele volta, ele fica até as nuvens, e nós iremos de encontro com Cristo Jesus. E por que a chama não pode se apagar? O Espírito Santo de Deus, ele passa em revista, e aonde tem chama acesa ele vai arrebatar, aonde tem chama acesa ele vai arrebatar. E se tem chama acesa, pode ter certeza que tu vai desaparecer deste lugar. Olha só quantos crentes, olha só quantos irmãos em Cristo, olha a noiva amada de Cristo Jesus, com a chama acesa ardendo dentro. Senhor Jesus, eu quero pedir aqui nesta noite, pelo poder que é no teu nome, que só venha trazer agora, meu Pai, uma inundação de poder sobre esta noiva, sobre esta igreja, através da presença do teu Santo Espírito, que começa a fumegar o ser da tua noiva. Ó, neste momento, ó, olha como o Espírito Santo de Deus começa a passar em revista, olha como o Espírito Santo de Deus começa a passar em revista. Ó, é sinal que tu tem a chama acesa. Isso que tu sente não é natural, o que eu e você sentimos é sobrenatural. Só que tem um porém, queridos, mesmo sendo sobrenatural, tem um risco muito grande dela se apagar. E como que ela pode acontecer de se apagar? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de renunciar, esta chama ela pode se apagar. E queridos, é destrutiva a chama apagada na vida de um crente servo de Cristo. Só que a chama acesa na vida de um crente, só que a chama fumegando na vida do crente, sai da frente os demônios, sai da frente Satanás, que está passando um crente ungido, lavado e remido, cheio da presença do Santo Espírito. E será que eu estou pregando para crente lavado, remido, ungido, cheio da presença do Espírito, que tem esse Santo Espírito habitando dentro de você? É por isso que você que está me ouvindo não entende, é por isso que você que está me ouvindo não consegue compreender o tamanho da vontade que tu tem. Eu estava ali conversando com o nosso irmão Paulo, enquanto eu vinha para cá para a igreja, e ele falava comigo desta maneira assim: irmão Diego, como eu queria mais, como eu queria me envolver mais, como eu queria estar mais envolvido. Na hora o Espírito falou no meu coração: esse aí tem a chama acesa do Espírito no interior dele, esse aí tem a chama acesa do Espírito no interior dele. E quem tem a chama acesa do Espírito pode ter certeza. Quem tem a chama acesa do Espírito está inundado de poder. Quem está inundado de poder precisa fazer uso desse poder. E quem faz uso desse poder vai ver o sobrenatural acontecer. E quem vê o sobrenatural acontecer vai ver e ter certeza e convicção: verdadeiramente Jesus é comigo, verdadeiramente Jesus é contigo, verdadeiramente o Espírito de Deus está habitando dentro de você. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, quem acredita, então manda glória para Ele, glorifique a Ele. Ele é digno da honra, da glória, do louvor e da toda adoração. Porque a responsabilidade é minha? Porque a responsabilidade é sua? Porque a responsabilidade é nossa de manter essa chama acesa? Tu lembra do que Pedro disse? Na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, que nós somos sacerdócio real. O que era o sacerdote? O sacerdote é aquele que tinha uma ligação direta com Deus, tinha um vínculo de relacionamento direto com Deus. Tanto que o sacerdote ele era um mediador entre Deus e o povo de Israel. Só que além de sacerdote, nós somos sacerdócio real, porque herdamos
a herança de Cristo Jesus. E se nós somos sacerdócio real, nós temos dois motivos. Qual é os dois motivos? Nós temos que servir e ser servido. E preste atenção no que eu vou dizer para você, queridos e amados irmãos. Se você é sacerdócio real, tu tem responsabilidade, tu tem dever, tu tem obrigação. Nós temos funções para executar. E se nós temos função a executar, nós temos que nos posicionar onde quer que Deus quer que nós estejamos. Qual é o lugar que Deus quer que nós estejamos? Aonde quer que Deus quer que você esteja? Deus quer que nós estejamos aliançado com Ele, vinculado com Ele, envolvido com Ele. Por que eu digo isso para você, que Deus quer isso? Tu lembra do que acontece quando Jesus ele morre ou entrega a tua vida na cruz, que o véu se rasga de cima a baixo. Nós agora não temos mediador terreno, a não ser o único mediador que é Jesus, mas nós temos acesso direto ao mediador dos mediadores, que é Jesus. E se nós temos acesso direto, está na hora de nós pararmos de murmurar, de reclamar. Está na hora de nós começarmos a colocar em prática essa ligação direta que nós temos com Ele, esse vínculo direto que nós temos com Ele. E como nós colocamos direto essa prática direta com Jesus? É só nós pararmos para analisar uma coisa, queridos e amados irmãos em Cristo, que nós não somos um qualquer, nós não somos só mais um, nós somos alguém que fomos comprados. E se nós somos comprados, nós temos dono, e o nosso dono é Jesus Cristo de Nazaré. E esse mesmo Jesus que eu vos prego nesta noite, que pagou um preço altíssimo, né, na qual o salmista escreve em Salmo 40, que nem toda a riqueza do planeta teria condição de pagar por um só de nós. É o Jesus que está presente dentro desta casa e me usa como um profeta para dizer para você: você tem dono, meu filho, você tem dono, minha filha, você não está sozinho, meu filho, você não está sozinha, minha filha. Só que existe períodos e circunstâncias da tua vida que tu tem deixado esta chama se apagar, e eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que a chama se apagou. Só que o Senhor me usa como um profeta para dizer para você: eu te trouxe novamente dentro desta casa para acender esta chama de novo dentro do teu altar. E como é que eu acendo de novo? É só você deixar eu acender esta chama. O meu Santo Espírito vai habitar dentro de você. Você é o meu altar do Espírito de Deus. Quem acredita nesta palavra, pelo amor de Deus? Escuta, se nós somos o altar desse Espírito cheio de poder, não tem por que nós temermos, não tem por que nós nos preocuparmos, não tem por que nós reclamarmos, murmurarmos. Tu lembra do que Jesus disse? Nós iríamos ter sim aflição, nós iríamos passar sim por dificuldade. Com certeza ninguém está isento de ter aflição, com certeza ninguém está isento de passar por dificuldade. Só que eu afirmo uma verdade para você, queridos e amados que estão me ouvindo: é melhor ter dificuldade na presença de Cristo, sabendo que logo ali na frente tem uma recompensa, tem um galardão reservado, do que ter dificuldade na presença do diabo. Porque na presença do diabo nós não receberemos nada como galardão, não receberemos nada como recompensa, mas na presença de Jesus vale mais a pena. Na presença de Jesus vale a pena ser humilhado, na presença de Jesus vale a pena ser criticado, na presença de Jesus vale a pena ser apontado, na presença de Jesus vale a pena passar o que for preciso for. A única coisa que não vale a pena é se afastar da presença de Jesus. A única coisa que não vale a pena é abandonar a presença de Jesus, porque se nós se afastarmos, se nós abandonarmos a presença de Cristo, a chama que está acesa, que Ele mesmo acendeu, vai se apagar. E se essa chama se apagar, ai de mim, ai de você. Mas eu te dou uma informação aqui hoje, e Deus me usa como um profeta para dizer que tem crente que está me ouvindo aqui, que a chama estava apagando, e o diabo jurou que ainda este mês, que já está se findando, iria fazer com que essa pessoa retrocedesse, se apostatasse. Mas eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus, que essa chama começa a reacender agora, ó. Que esta chama começa a reacender agora, que a chama do Espírito começa a fumegar agora, que a chama da presença do Espírito começa a inundar o ser desses crentes agora. Eu vou adiantar que o tempo está acabando.
Escuta uma coisa, meu filho e minha filha, meu irmão e minha irmã. A partir do momento que nós passamos a depositar lenha neste altar, na renúncia, no jejum, na leitura da palavra, na oração, pode ter certeza, o fogo arderá independente. O fogo continuará independente. O fogo vai arder independente. Só que para isso, queridos e amados irmãos, a afirmativa diz que ele vai arder continuamente. Só que para ele arder continuamente, requer de mim, requer de você depositar a lenha no altar. Depositando lenha, não existe ninguém que apague esse fogo. Depositando lenha, não existe ninguém que consegue apagar esse fogo. Depositando lenha, tu passa por luta, mas tu passa mandando glória. Depositando lenha, tu passa por batalha, mas tu passa mandando aleluia. Depositando lenha, pode ter certeza, até mesmo o diabo não vai entender, vai se confundir, porque já tentou de todas as maneiras te parar, já tentou de todas as maneiras fazer com que você retrocedesse e apostatasse. Só que o diabo não entende uma coisa, que nesse altar tem lenha, que nesse altar tem lenha, e se esse altar tem lenha, tem presença do Espírito, e se tem presença do Espírito, eu quero ver quem é o diabo para fazer um servo de Cristo cheio da presença se apostatar. Não tem como, queridos. Não tem como, irmãos. Se tem lenha no altar, o fogo fumega. Porque foi Deus que acendeu essa chama. Foi Deus que acendeu este fogo. É Deus que está intervindo sobrenaturalmente sobre essa chama dentro deste altar que é você. Tu lembra dos apóstolos? Tu lembra dos nossos irmãos primitivos? Após a chama ser acesa dentro deles em Atos 2, tu pode perceber uma coisa: eles morreram, mas a chama não se apagou. Eles foram caluniados, mas a chama não se apagou. Eles passaram por aflição, mas a chama não se apagou. Por quê? Porque os apóstolos tinham lenha, os apóstolos consagravam, os apóstolos jejuavam, os apóstolos meditavam na palavra, os apóstolos tinham um vínculo de relacionamento com Deus. E eu vou dizer uma verdade aqui nesta noite: crente que não tem relacionamento com Deus, é inevitável esta chama se apagar. Mas crente que tem relacionamento, crente que renuncia, crente que busca, crente que se abstém, crente que está em todo o momento diante da presença de Cristo, eu quero ver essa chama se apagar. Ela não vai se apagar. Eu quero ver essa chama se apagar. Ela não vai se apagar. Tu vai passar pela prova, tu vai passar pela aflição, tu vai passar por luta, tu vai passar por que for preciso, mas eu tenho certeza que a chama não apaga. A chama não apaga e nem deve se apagar, e nem pode se apagar. E eu te dou um conselho, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, noiva amada do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não deixa de maneira nenhuma essa chama se apagar. Estamos vivendo últimos momentos da humanidade que antecede o arrebatamento da igreja. A qualquer momento a trombeta pode soar, nós desapareceremos deste lugar, mas para nós desaparecer daqui, a chama precisa continuamente estar acesa neste altar. Deus de poder e de glória, Pai, Deus está renovando forças de crente aqui nesta noite. Deus está renovando forças de crente aqui nesta noite. Quantas pessoas estavam pensando em parar, quantas pessoas estavam pensando em retroceder, só que Deus me usa como um profeta dele nesta noite para dizer para você: você não vai parar. Quem vai parar de ser calculado é os planos do diabo que estão sendo calculados sobre a tua vida, porque eu, Senhor dos Exércitos, estou dando vitória para a vida de crente aqui nessa noite. Eu, Senhor dos Exércitos, estou restaurando a vitalidade espiritual de crentes aqui nesta noite. Eu, Senhor dos Exércitos, estou renovando a vida de crentes aqui nesta noite. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou trazer um renovo à minha noiva amada aqui nesta noite. Se põe de pé no nome de Jesus. Se põe de pé no nome de Jesus, queridos. Eu quero aqui profetizar sobre a vida de crentes. Eu quero aqui profetizar sobre a vida de pessoas. Um renovo da parte do Senhor. Um renovo da parte do Senhor. Um renovo da parte do Senhor. Coloque para mim. Escuta uma coisa. Vou fazer algo aqui direcionado pelo Espírito. Direcionado pelo Espírito, não é emocionalismo de pregador. Até porque eu não brinco com essas coisas, que eu sou muito temente ao Senhor.
Eu quero perguntar aqui nesta noite se tem pessoas que talvez, e não é vergonha, irmão, não é vergonha, eu afirmo para você, tu acha que eu não tenho vontade de parar? Não tenho vontade de retroceder, mas parar de exercer o ministério. Mas todas as vezes que eu penso em parar, a chama que arde dentro de mim é mais forte do que o meu sentimento. É mais forte do que os meus desejos e eu não consigo parar. É claro que vem os desânimos, é claro que vem as desavenças sobre a nossa vida, é claro que vai chegar sentimentos sobre a nossa vida, incluindo tristezas, angústia, mas eu quero aqui chamar aqui nesta frente, primeiro, crente que precisa receber um renovo, crente que precisa receber uma restauração de força, crente que precisa receber uma restauração de poder. Segundo, crentes que ainda não são batizados pelo Espírito, crentes que ainda não tiveram essa chama acesa do Espírito sobre a tua vida, vem aqui na frente, irmão, que eu vou orar. Quem já é batizado vai receber um renovo de tal magnitude, e quem não é batizado, só se eu não sou profeta de Deus, vai ser batizado aqui pelo poder que é no nome de Jesus. Cadê os crentes que quer ser renovado? Cadê os crentes que quer ser renovado? Cadê os crentes que quer ser batizado? Cadê os crentes que quer sentir a presença do Espírito de Deus? Cadê os crentes que quer sentir esse renovo de poder? Cadê os crentes que quer sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Deus vai tomar essa casa. Deus vai tomar esta 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 casa. Eu vou orar e profetizar e ministrar. Tem alguém que pode cantar um louvor aqui no nome de Jesus? Tem alguém que pode cantar um louvor aqui no nome de Jesus? Tem alguém que pode louvar? Louva no nome de Jesus. Deixa Deus te usar, meu filho. Deus vai trazer restauração de força para a vida de crente. Deus vai renovar a força da vida de crentes. Deus vai batizar crentes que ainda não são batizados. Deus. Alabandarai, amande, o recandarai. Alabandarai, amande, o recandarai. Deus provê o fogo. Começa a manifestar o teu poder. E começa a manifestar o teu poder, ó. Deus provê o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Deus provê o fogo. Agora, Jesus, eu peço ao Senhor. E eu sacrifício. Deus provê o Espírito. E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti agora. Renova essa vida, renova essa vida, renova essa vida. Renova essa vida, renova essa vida, renova. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
Deixa Ele te encher. de novo. Ele quer te renovar nesta noite.